Olá pessoal, estou mais uma vez aqui para postar mais um vídeo aqui no canal De Olho na Língua Portuguesa. Eu sou o professor Marco Antônio Pereira. Inicialmente eu gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal, deem o seu like, façam os comentários, ativem o sininho para receber vídeos, notificações e se inscrevam no canal. O canal está precisando crescer e quanto mais pessoas inscritas, melhor. E também visualizem, sigam o canal e eu já agradeço àqueles que já se inscreveram. Hoje nós vamos falar de homônimos e parônimos, dando continuidade ao nosso conteúdo de ortografia. Homônimos são palavras que têm a mesma grafia e ou a mesma pronúncia, mas significado diferente. Então, quer dizer, as palavras homônimas são aquelas que têm mesmo som e ou mesma grafia, mas o significado é diferente. As palavras homônimas, elas podem se dividir em 3 tipos. Nós vamos ter as palavras homônimas perfeitas, as palavras homônimas homófonas e as palavras homônimas homógrafas. O que são palavras homônimas perfeitas? São aquelas palavras que apresentam a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas significado diferente. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é: ela saiu cedo. A palavra cedo aqui é um advérbio de tempo. Segundo exemplo: eu cedo meu lugar a você. Cedo aqui, forma do verbo ceder. Veja que as 2 vezes que apareceu a palavra cedo aqui, ela apareceu com a mesma grafia, com o mesmo som, ou seja, com a mesma pronúncia, mas o significado é diferente. Outro caso, por exemplo, eles são franceses. São aqui, forma do verbo ser. Agora, ele chegou em casa são. São aqui é um adjetivo que significa sadio, saudável. Sou devoto de São Bento. São aqui significa santo. Homônimas homófonas são aquelas palavras que apresentam o mesmo som, mas grafia e sentido diferentes. Então, as homófonas são aquelas palavras que têm o mesmo som, mas têm a grafia e o sentido diferentes. Vejamos alguns casos. Eu tenho assento
com C, que significa sinal gráfico. E eu tenho acento com 2 S's, que significa lugar onde se senta. Um outro exemplo. Nós temos seção com S e C cedilha, que significa departamento, setor. Seção com C e 2 S's, que significa ato de ceder. E seção com S e 2 S's, que significa reunião. Vamos aplicar isso em frases, no caso da seção. Por exemplo, a gente pode dizer o seguinte: fiz a cessão do terreno a Pedro. Cessão aqui, C e 2 S, e C e 2 S, porque significa o ato de ceder. Trabalho na seção de brinquedos desta loja. Seção aqui no sentido de departamento. Então, seria com S e C cedilha. O caso foi resolvido na sessão plenária da Câmara. Sessão aqui com S, 2 S, que é uma reunião. Agora, esse sessão com C cedilha pode ser também secção, com C mudo e C cedilha, que é a mesma coisa. Vamos pegar uma frase aqui com, no caso, acento. As palavras proparoxítonas levam acento. Acento aqui com C, que é o sinal gráfico. O assento desta cadeira está quebrado. Assento aqui com SS, que é o lugar onde se senta. Um outro exemplo de homófonas. Um outro par de exemplo de homófonas. Vamos supor o seguinte: ele vai acender a luz. Acender aqui com C, que significa pôr fogo. Outro exemplo. Ele vai ascender à carreira diplomática. Esse ascender aqui é com SC, que significa subir. Outro caso aqui. Por exemplo, vamos supor o seguinte exemplo. Ela vai coser com S a blusa. Coser com S significa costurar. Agora, ela vai cozer com Z as batatas. Cozer com Z significa cozinhar. Nós temos uma série de palavras homófonas que vocês podem estar consultando, uma gramática que traz isso bem, que a gente pode ficar dando exemplos aqui até amanhã cedo. E aí o vídeo vai ficar muito extenso. Palavras homógrafas são aquelas palavras que têm a mesma grafia, mas som e significado diferentes. Exemplos. Estou com sede.
Sede aqui é uma necessidade, né? No caso, uma sensação. Agora, a reunião do clube foi em sua sede própria. Sede é lugar, né, onde se instala uma determinada empresa ou um determinado segmento. Outra coisa, ele tem interesse na resolução do problema. Interesse, substantivo. É preciso que você se interesse mais pelo estudo. Interesse, forma verbal. Outro exemplo. A roupa está seca. Seca, adjetivo. Agora, ela seca a roupa rapidamente. Seca, forma do verbo secar. E assim vamos, né, com essas palavras homógrafas. E repare o seguinte, que uma tem o som aberto, geralmente vai ser o verbo que vai ter o som aberto, e o substantivo geralmente tem o som fechado. Palavras parônimas são aquelas palavras que têm a grafia parecida, mas que têm significado diferentes. Que têm significado diferente, né? Então, as parônimas, elas têm a grafia parecida, não é igual não, ela é parecida. Grafia parecida e significado diferente. Vejamos. Flagrante significa evidente. Fragrante significa perfumado. Agora, infligir significa aplicar pena ou castigo. Infringir já quer dizer violar. Inflação, alta de preços. Infração, violação, falta. Discriminar é distinguir, diferenciar, separar. Discriminar, inocentar. Eminente, ilustre, elevado. Iminente, prestes a acontecer. Outro exemplo. Emergir, vir à tona. Imergir, mergulhar. E assim nós temos uma série de palavras parônimas. Repare o seguinte, que nas palavras parônimas, geralmente a gente troca, por exemplo, um E por um I, ou então um L por um R, ou então um O por um U, e por aí vai, né? Então, mais ou menos assim que acontece o caso das parônimas. Obrigado a todos pela atenção. Encerramos o nosso vídeo de hoje. E fiquem com Deus e se inscrevam no canal De Olho na Língua Portuguesa. Tchau, gente.